O texto escolhido para a nossa meditação hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 55 e 56, e assim está escrito: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Filho do Homem era um título dado a Jesus por causa do seu lado humano. Então Estevão, meus queridos, é um vulto do cristianismo, né? Ele é uma das pessoas mais excelentes citadas na história da igreja, e este homem fez uma grande diferença na história. Ele marcou o seu tempo e a sua vida foi muito bem aproveitada, apesar de que ele se tornou o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro homem que morreu por causa da sua fé em Jesus. E como estamos falando de vidas de excelência, e este é um dos homens mais excelentes da história da igreja, nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre este Estevão. O que é que ele tinha? Quais eram suas qualidades? O que ele manifestou em vida? Lembrando também que o propósito de estudar as pessoas de excelência na Bíblia é com o intuito de nós praticarmos e nos tornarmos imitadores deles. Pela mesma graça que eles acharam e pelo mesmo espírito que eles atuaram, nós também podemos ser vidas de excelência. Eu quero citar algumas virtudes que estavam na vida de Estevão, as quais nós precisamos alcançar em fé. Em primeiro lugar, ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 6:3 e 7:55 que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é comparado à embriaguez. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas encher-nos do Espírito. Porque a embriaguez espiritual, como a embriaguez natural, ela nos tira do natural. Ela nos leva para fazer coisas que nós não faríamos sem a embriaguez. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós somos capacitados para agir, proceder, fazer coisas que jamais faríamos sem a presença do Espírito Santo. Então, a primeira característica do Estevão era cheio do Espírito Santo. E nós precisamos também ser cheios do Espírito Santo. Segunda coisa é que Estevão era cheio de sabedoria. E a Bíblia fala que se alguém não tem sabedoria, deve pedir para Deus, pedir com fé, não duvidando. A sabedoria a Bíblia diz que tem que ser como um colar em nosso pescoço, né? E o sábio é aquele que vive os princípios da palavra de Deus, e nós precisamos tanto da sabedoria que vem lá do alto.
Em terceiro lugar, fala a Bíblia em Atos 6,3, que Estevão era um homem de boa reputação. Ele tinha um conceito positivo da sociedade. As pessoas o respeitavam por causa do seu procedimento. Ele era irrepreensível. Ninguém tinha razões para apontar o dedo e acusar Estevão da falta de caráter, de falhas que danificam o testemunho de uma pessoa. Como tem sido a nossa reputação no seio familiar, não é? E na sociedade, isso define a nossa capacidade de testificar de Deus para as pessoas. Em quarto lugar, o Estevão tinha comunhão íntima com Deus. O texto lido diz que, em Atos 6,15, melhor dizendo, diz que o rosto de Estevão brilhava. Quando ele estava discutindo com os fariseus, eles viram que o seu rosto brilhava. Lembra de Moisés, quando ele saía da tenda da congregação? A Bíblia diz que seu rosto brilhava. O brilho do rosto é a comunhão com Deus. Quando uma pessoa é íntima de Deus, inevitavelmente haverá um brilho no seu rosto. Haverá um sinal da presença de Deus na vida desta pessoa, e as pessoas vão dizer: você é diferente, tem alguma coisa diferente na sua vida. Então Estevão era íntimo de Deus, ele tinha comunhão. Em quinto lugar, ele tinha um exímio conhecimento das Escrituras. Se você ler esse contexto todo, você vai ver o discurso que ele fez improvisado, falando para os fariseus e debatendo com eles dentro das Escrituras, como ele deu um show, de Bíblia, como ele manifestou um profundo conhecimento da palavra de Deus. E isso é muito importante, porque a nossa estabilidade espiritual depende de um conhecimento prático das Escrituras. Se nós não tivermos este conhecimento, não teremos raízes, e isto compromete nossa capacidade de permanecer em Deus. Em sexto lugar, ele tinha segurança das coisas eternas. E é tanto que, quando ele foi apedrejado, ele olhou para os céus e disse que viu Jesus em pé à direita de Deus, e ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. Então ele tinha certeza que a hora que ele morresse, ele estaria com o Pai. Nós precisamos ter segurança quanto à eternidade, irmãos. Do contrário, nós viveremos uma vida cristã rasa e não estaremos dispostos a correr nenhum risco por causa da nossa fé. Também, irmãos, Estevão tinha compaixão pelas almas. Esta era uma outra virtude dele. Ele, vendo aquelas pessoas que o apedrejavam, no Atos 7, verso 60, ele diz para Deus: perdoa eles, Senhor, não registre este pecado para eles. Então Estevão estava dizendo: a falha, o erro, o pecado que eles estão cometendo por me matar, apedrejado, eu quero que o Senhor não coloque na acusação contra eles, que eles sejam perdoados deste erro. Ele intercedeu por aqueles que o apedrejavam, irmãos, na hora da sua morte. Então ele tinha uma grande compaixão pelas almas, e uma das coisas que mais nos identificam com Jesus é a nossa capacidade de nos compadecermos das pessoas. Vamos fazer uma análise? Vamos olhar no espelho. Como reagimos, irmãos, quando somos ultrajados e quando as pessoas nos tratam com hostilidade? Foi o caso aqui de Estevão,
qual é a nossa reação? Nós revidamos com ultrajes? Ou nós temos um comportamento semelhante ao do Estevão? Outra coisa a nos perguntar nesta hora é como estamos em relação ao Espírito Santo? Somos pessoas cheias do Espírito Santo? A Bíblia diz que nós podemos pedir. Ela diz o seguinte, lá em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo o que busca acha, todo o que pede recebe, todo o que bate abrir-se-lhe-á. Se vocês que são homens sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo. Como estamos, irmãos, em relação à sabedoria? Nós somos sábios ou nós somos tolos? Como povo de Deus, nós precisamos ser sábios e manifestar a sabedoria em nossas vidas, para a glória de Deus, né? A sabedoria se manifesta principalmente no agir e no falar, né? Em terceiro lugar, como anda a nossa reputação, irmãos? Qual o conceito que a família tem a nosso respeito como cristãos? Como é o seio social da nossa convivência? Como é o nosso trabalho? Nós somos reconhecidos como homens e mulheres de Deus? Em quarto lugar, como anda a nossa intimidade com Deus, irmãos? Nós somos íntimos de Deus, como Estevão? Se não somos, precisamos tomar atitudes para buscar a intimidade, a comunhão. Nós precisamos estar cheios de Deus. Do contrário, nós não resistiremos este mundo. E como anda, irmãos, o nosso conhecimento das Escrituras? Será que nós somos rasos? Somos ignorantes? Somos superficiais? Somos indoutos nas Escrituras? Pessoas que não conhecem, que não estudam, que não aprofundam, que não meditam? Precisamos mudar isso, porque o maior tesouro que existe na terra é a palavra de Deus. A maior riqueza que alguém pode ter nesta vida é ser um conhecedor das Escrituras. E como é que anda, irmãos, a nossa segurança quanto à eternidade? Nós temos certeza da salvação? Se o Senhor nos chamar hoje, se nós partirmos para a glória hoje, ou se nós morrermos hoje, será que nós temos certeza que estamos nos braços do Pai? Resta alguma dúvida? Se tiver, sane logo essa dúvida. E por último, qual é o nível da nossa compaixão? O que sentimos quando olhamos para os pecadores, para as pessoas que sofrem, por aqueles que nos agridem, nos atingem, nos perseguem? Será que somos parecidos com Estevão? Hoje o desafio é este, irmãos, é imitar Estevão. Ele foi uma pessoa de excelência. Tome atitudes, haja na direção da excelência. Que o Deus de Israel te abençoe. Se o vídeo te edifica, compartilhe, assine o canal Israel Gouveia no YouTube. Fique em paz, até uma próxima.